Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Entre os dias 30 de agosto e 8 de setembro de 2019, dia em que produzo este vídeo, aconteceu a 19ª edição da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Durante este período, o prefeito atual do Rio de Janeiro decidiu se manifestar após receber denúncias de que uma mãe viu seu filho lendo um quadrinho onde dois homens se beijavam, em um ato ridículo de censura e uma tentativa desesperada de atingir uma parcela da população que se identifica com esta atitude. Hoje nós vamos abrir discussão para a importância da representatividade das minorias em qualquer mídia, inclusive na cultura pop. Acredito que já fazia uns 40 anos que nós não víamos censura na arte escrita aqui no Brasil, período que coincide com a ditadura militar. Censurar livros é um ato titânico de tentativa de calar a população. No nazismo isso aconteceu no início do espiritismo, com as obras do Kardec. Aliás, já está disponível o filme do Kardec na Netflix. Tem alguns tropeços, mas vale a pena. É um sentimento horrível de alguém tentar impor o que pode ser conhecido ou não. Isso é corriqueiro na história da Terra. O vídeo publicado pelo Político dizia claramente que a Prefeitura do Rio de Janeiro mandou recolher todo o conteúdo que incitasse a homossexualidade e o erotismo que estivesse presente na Bienal. O quadrinho citado pelo prefeito é uma publicação da Marvel que foi lançada nos Estados Unidos entre o ano de 2010 e 2012. Nela, os personagens Wiccan e Hulkling aparecem se beijando. Detalhe, os dois formam o principal casal gay da cena dos quadrinhos da atualidade, e eles existem já há mais de uma década. Os personagens surgiram em uma das mais bem escritas revistas da Marvel nos últimos 16 anos, chamada Jovens Vingadores. Era uma época do universo Marvel em que os Vingadores, como conhecemos, deixaram de existir. Daí, 4 garotos mutantes resolveram se unir e sair para combater o crime. Eles eram claramente inspirados em heróis já conhecidos pelo público. A ilustração já era do Jim Cheung e o roteiro de um cara chamado Alan Heinberg, que havia acabado de entrar para o mundo dos quadrinhos. Ele era roteirista de televisão em séries como The O.C., Grey's Anatomy, e ambos também são os autores da polêmica imagem. Claramente, a tentativa de incluir um profissional roteirista de televisão nos quadrinhos é para trazer mais dramatização, mais realidade, mais representatividade para esse tipo de mídia que é super segmentado. Tomando nota, os personagens surgiram em 2005. O beijo foi publicado entre 2010 e 2012, cerca de 5 anos após o público acompanhar a história do casal. Seu desenvolvimento nos quadrinhos e considerá-lo um dos mais queridos. Nós estamos em 2019. Onde está o erotismo nisso? O ilustrador Jim Cheung usou a sua conta no Instagram para se posicionar a respeito da atitude do Político do Rio de Janeiro. O fato que esta HQ, com quase uma década, está sendo arrastada pelo prefeito para os holofotes, talvez apenas destaque o quão desconectado ele está dos dias atuais, declara Cheung, reforçando seu apoio à comunidade LGBTQI+. Jim ainda continua dizendo que na obra não teve nenhuma intenção de atingir um público específico, ou promover qualquer estilo de vida. A cena apenas descreve um momento de carinho entre dois personagens que estão vivendo um relacionamento estabelecido. E finalizou dizendo que o Brasil tem uma linda e diversa nação, que precisa enxergar o real significado por trás deste barulho político e focar na luz, em maneiras de se unir ao invés de conflitos e divisão. Aqui há um pedido de despertar para a nossa nação. Atitudes como essa demonstram a incompetência da figura pública que se propõe a dizer tais absurdos. Crivella governa o estado do Rio de Janeiro, que vive em calamidade pública desde sempre praticamente. O governo não tem competência, vontade, nem disposição de melhorar a vida da população. Não produz melhorias reais na vida da população geral e precisa estar na mídia. Para isso, ele cria meios de identificação com uma parcela da população. Ele não possui notícias boas para dar, precisa de pauta.
principalmente para que ao invés de cobrarem o que ele realmente deveria estar fazendo, o foco passe a ser outro assunto. Daí ele se posiciona supostamente a favor da família, dizendo que ele vai lutar eternamente para o que ele considera família. Existe uma consciência política no Brasil em acreditar que nenhum político é bom. Então, uma parcela da população se identifica com qualquer político que fale algo que seja uma ideia compartilhada com a sua. Mesmo que ela seja um absurdo, a gente vive isso em uma escala nacional aqui no Brasil. Representatividade das diversidades é um assunto necessário em qualquer mídia, principalmente na cultura pop, quadrinhos e livros. Em 2016, o ator Mark Hamill deu uma declaração dizendo que seu personagem, Luke Skywalker em Star Wars, poderia ser gay, dependendo do ponto de vista de quem estava assistindo. Ele disse que era necessário julgar o personagem pelo seu caráter e não pela sua orientação sexual. Imagino eu, por exemplo, que fui uma criança leitora de quadrinhos, HQs, mangás, depois na adolescência entrei no mundo dos livros. Se eu, na minha infância, tivesse acesso a conteúdos que mostrassem ali a minha representatividade de uma forma que fosse considerada normal, o tanto que isso teria influenciado no meu crescimento e principalmente na minha autoaceitação, que é o mais importante. Cultura pop em si, na maioria dos casos, se trata do personagem excluído de um meio vivendo uma jornada de ascensão e aceitação do seu próprio ser. É a mesma relação estabelecida com os Hobbits e o Senhor dos Anéis, com Harry Potter. Aquele que antes era rejeitado encontra sua força, o excluído é o protagonista. Como pode um fã de Star Wars julgar Luke ou qualquer outro personagem pela sua sexualidade, sendo que a luta da Aliança Rebelde é por paz e liberdade na galáxia? Para quem cresceu com as mais diferentes fontes da cultura pop, seja Star Wars, Star Trek, X-Men, a mensagem é clara: respeite as diferenças. É a variedade que nos torna mais fortes, não a restrição de pensamentos e formas. São fábulas modernas que refletem a sua própria época. O legado, porém, é sempre o mesmo. Heroísmo, justiça, bondade, solidariedade, respeito, cooperação. É sempre a luz em oposição ao lado sombrio. A Sociedade do Anel contra Sauron, Harry Potter contra Voldemort. Nunca o contrário. Não há comportamento dos mocinhos ou até dos anti-heróis que corrobore o ódio que muitos destilam atualmente. O preconceito, em todas as suas formas, não tem espaço na cultura pop. Não é, como muitos costumam afirmar, uma questão de opinião. Promover o ódio e desrespeitar as diferenças é uma atitude que sempre será ligada aos vilões. Entendeu a relação? Nós precisamos aceitar e viver os assuntos que estão ao nosso redor com normalidade. A palavra normal, há 5 anos atrás, não tinha o mesmo significado que tem hoje. Nossa sociedade muda em um piscar de olhos. A cultura pop e a mídia precisa acompanhar essas mudanças para que nossas crianças e adolescentes cresçam em uma sociedade muito mais normal do que essa que vivemos agora, cercada por ideologias baseadas no medo, ódio e separação, todas longe do amor. Toda história tem o seu lado positivo, e um dos lados desta é a possibilidade de assuntos como esse serem debatidos e levados a grandes círculos de discussão. A discussão traz a oportunidade do esclarecimento, e esclarecimento é luz. Outra notícia boa a respeito disso foi o posicionamento de alguns famosos. Em destaque ao youtuber Felipe Neto, que comprou todos os livros que continham representatividade em seus conteúdos e distribuiu eles no dia seguinte numa ação linda na Bienal. O jornal Folha de São Paulo estampou a imagem dos meninos se beijando no quadrinho na primeira página. Enfim, se a intenção do político era censurar, ele não conseguiu. Mas será que essa era a real intenção? Vale lembrar que o conteúdo dos quadrinhos está dentro das normas legislativas do país. Não contém nada do que é considerado pornográfico ou erótico. E isso deve ser destacado. Censura não deve ser aceita em silêncio. Nós devemos nos impor contra qualquer ato do governo sobre os nossos direitos. Quando nos calamos, damos a oportunidade para figuras como Estal Crivella fazer o que eles realmente querem. E isso nós não podemos permitir. Obrigado por assistir ao meu canal. Espero ter passado uma mensagem de luz. Se você gostou, deixa seu like, comentário e compartilhe. Um beijo!